Olá para você ligado à Rádio Câmara de Sete Lagoas, 103,5, acompanhando também a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital, e as nossas entrevistas vai para o YouTube, o nosso canal oficial, Câmara Municipal de Sete Lagoas. O nosso Alô Procon de hoje eu converso sempre às segundas-feiras com Gilberto Avelar, que é do setor de fiscalização e reclamações, e eu também converso com a Priscila Horta hoje, que é diretora do CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão. Primeiramente, agradecer a presença mais uma vez aqui da Priscila Horta. Desculpe, viu, Gilberto? Eu sempre dou bom dia para você primeiro, mas hoje vai, né? Primeiramente para Priscila. Priscila, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Bom dia, Edmilson. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Gilberto, bom dia. Seja sempre bem-vindo aqui na Câmara Municipal. Gilberto, mais uma vez juntos. Bom dia, Edmilson Marques. Prazer enorme estar aqui. Essa presença ilustre, né, da Priscila Horta, que é uma pessoa nota 1000. Bom dia, Celso Martinelli. Bom dia, Santiago. Bom dia, nossa querida audiência. Hoje, mais uma vez, falando sobre direito do consumidor. Vamos embora lá falar um pouco sobre contratos, né? Nós sabemos aí que tem contratos diversos, né? Dentro do contrato, a relação de consumo, tem inclusive os contratos de adesão. Os contratos de adesão já vêm prontos aí, né? Já vem com todas as regras, né, Priscila? Então, o consumidor não tem como opinar, como pedir para mudar, como fazer um adendo dentro desse contrato de adesão. Mas existem os contratos aí que são formalizados entre acordos entre as partes, e dentro desse contrato aí o consumidor pode opinar, pode ter aí resguardado algumas questões. Fato é que todo e qualquer contrato tem que ter ali os direitos, né, as obrigações, os direitos e deveres e as obrigações consumadas, e sem dúvida nenhuma tem que ter equilíbrio, né, Priscila? Então vamos fazer o seguinte, Gilberto, falando de contrato, você disse aí que tem dois tipos de contrato, um contrato já amarrado, que a gente não pode interferir nas cláusulas, e tem também o contrato que a gente pode fazer o contrato entre ambas as partes. Qual a diferença de um para o outro? Na realidade é o seguinte, o contrato que a gente chama de contrato comum, ele tem uma formalidade prévia dentro das regras, mas eu posso opinar ali dentro daquela formalidade qual é o meu direito, né? É claro e evidente que a maioria dos contratos que a gente pega já vem pronto, não é? Mas muitas vezes o que a gente percebe, inclusive, que esses contratos que já vêm prontos e não são contratos de adesão, o qual eu vou explicar aqui daqui a pouco, o contrato ele vem formalizado, mas vem em pleno desequilíbrio de direitos. A gente vai falar isso aí previsto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mas fato é que tem um contrato comum, por exemplo, vou pegar aqui um contrato de compra e venda de veículos. Ele é um contrato comum que tem a sua formalidade ali, tem o efeito da garantia, não é previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 26, mas sem dúvida nenhuma ele já vem com umas regras prévias, aonde pode ser feito algum adendo ali desse contrato. O contrato de adesão, vou citar aqui, por exemplo, um contrato de consórcio. O contrato de consórcio é um contrato de adesão, tem uma legislação que regula esse contrato, que é uma legislação própria, então, portanto, não há como o consumidor mensurar alguma regra ali a seu favor dentro desse contrato. É assim que funciona, 100% pronto. Exatamente. Você adere ou não, né? Isso. Porém, o que tem que ficar muito claro para o consumidor é o seguinte: a pertinência do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. E diz que não será dado obrigação ao consumidor, né, se ele não tiver o acesso prévio desse contrato antes de celebrar, antes de assinar esse contrato. Porque, na realidade, muitas vezes o contrato ele vem aí eivado de alguns vícios, vamos dizer assim, né, dentro da linguagem jurídica. Ele já vem ali com algumas regras que deixam o consumidor em desvantagem, e se o consumidor não tem acesso prévio a esse contrato, ele não será obrigado a assumi-lo de fato. A gente falando de contrato, Gilberto, no passado não muito distante, quando a gente fazia, por exemplo, um empréstimo em banco,
Você sentava na frente do gerente, aquele mundo de papel, você Isso. assinava, lia tudo lá. Perfeito. Hoje em dia você pode fazer um empréstimo online. Perfeito. E como é que você tem acesso ao contrato, por exemplo? Na realidade, muda-se, por exemplo, a modalidade de disposição do contrato, mas não se muda a regra legal. Ainda assim, ainda que seja um contrato online, tem que prevalecer o artigo 46, que é dado conhecimento prévio ao consumidor das regras desse contrato. Senão, ele não será obrigado a assumi-lo. Às vezes você faz um empréstimo até pelo caixa eletrônico. Cadê o Pois contrato? Aí é que está a situação. Muitas vezes, quando há a indisposição do contrato, pode se caracterizar, tem um indício de uma falha do fornecedor. Pode caracterizar, inclusive, uma falha na prestação de serviço. Como é que eu vou assumir um contrato sem conhecer a regra prévia, né, Priscila? Com certeza. Esse contrato, ele tem que estar em algum lugar, né? Nem que seja online para você baixar e ter acesso. Exatamente. Você tem que ter o conhecimento prévio. O artigo 46 é muito claro nesse sentido, que ele diz o seguinte: artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. A regra legal do diploma consumerista é muito clara nesse sentido. Eu preciso conhecer o contrato e as regras desse contrato antes de dar anuência, antes de assinar, antes de fato eu dar aceite a esse contrato. Né? Sendo que o artigo 47 complementa o artigo 46 quando diz o seguinte: as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Por que isso? Porque, na realidade, o consumidor é a parte mais fraca do contrato, é a parte mais vulnerável. O fornecedor, por si só, como personalidade jurídica, ele tem que ter esse conhecimento prévio da regra legal. Por quê? Quem se estabelece está sujeito a seguir a regra legal. Portanto, o fornecedor tem a obrigação de conhecimento das regras legais, até para que se imponha aí um contrato a esse consumidor e esse contrato tenha o equilíbrio necessário. Faço observação aqui que a maioria dos contratos, Priscila vai poder falar bem sobre isso, porque aqui no CAC, por exemplo, a todo momento bate reclamação sobre contratos bancários, contratos de financiamento, né, Priscila? Contratos de empréstimos consignados, contratos bancários, que às vezes a pessoa realmente passou batido nesse contrato e a hora que percebe, ela já pagou o empréstimo mais de uma vez e o banco continua cobrando e juros sobre juros. Então o consumidor está muito fragilizado, né, diante dessa modalidade, onde às vezes por um ok, um aceite, igual você disse, Edmilson, antes a gente sentava na frente do gerente do banco para solicitar um empréstimo, né? Então ali ele tinha a oportunidade de conversar com o consumidor, de explicar as regras, de dizer, de mostrar o que ele está pagando, o que ele vai receber, quanto tempo ele está pagando. E o que o online facilitou, na verdade, para algumas pessoas trouxe alguns desentendimentos ou falta de compreensão, de leitura, de entendimento, porque a forma dos contratos estarem escritos muitas vezes é numa forma de direito mais legal, numa linguagem bem formal, que a pessoa densa, né? Mas às vezes um contrato aí de empréstimo, 30 páginas, e aí a pessoa realmente tem dificuldade de fazer a leitura e interpretação daquilo. O que o gerente facilitava na época, quando você sentava na frente dele, você tirava as dúvidas ali. Hoje, muitos bancos, inclusive, são virtuais. Você não tem contato com o gerente. Não tem nem loja física mais, Você não tem nem banco físico para você sentar e conversar. Então, o que você tem são os documentos que são ofertados ali no aplicativo do banco. E que é pouco, muitas vezes, até para o entendimento do consumidor. Aqui a gente recebe reclamações e
e muitos questionamentos, muitas dúvidas sobre esses contratos, principalmente de empréstimos consignados. E o consumidor que achar que está sendo lesado, que já pagou esse empréstimo muitas vezes por 2 ou 3 vezes o valor. O empréstimo não acaba nunca, né? O empréstimo não acaba nunca. É empréstimo sobre empréstimo. Você ainda tem essa mania de fazer isso. Livrou um saldo seu lá, ele já te liga, já te oferece, já reparcela e já refinancia. E às vezes habilita sem você nem saber, né? Às vezes habilita sem você autorizar, você usa aquele dinheiro sem consultar o seu extrato bancário. Então, realmente, a pessoa deve procurar o PROCON e apresentar suas queixas, né? Exatamente. Para que a gente possa orientá-lo da melhor maneira. Gente, a Priscila Horta é diretora do CAC. O CAC é o Centro de Atendimento ao Cidadão na Câmara Municipal de Sete Lagoas, que abriu espaço para uma célula do PROCON em Sete Lagoas, né? O PROCON que fica ao lado do Hospital Municipal, né, Gilberto? Isso, e agora, Aracaju, para facilitar, a Câmara Municipal também está com um profissional, né? Pronto para atender esse pessoal com todo tipo de reclamação, né, Priscila? Exato. O que mais vem aqui na Câmara Municipal, o PROCON, Priscila? As pessoas procuram o PROCON, as modalidades quais? A questão do empréstimo consignado realmente é a campeã aqui de reclamação. Eu não sei como que funciona lá na Rua Aracaju, se também tem muita. Também a incidência. E aí. Cartão de crédito, juros abusivos, cobrança de juros abusivos. A pessoa precisa e deve recorrer ao PROCON para entender se o que ela está pagando está correto. E muitas vezes a gente consegue reverter essa situação, desde que haja aí uma situação clara de lesão, né, por parte do fornecedor. E isso que eu disse, a questão dos bancos não serem tão físicos, mas a gente ter esses bancos online, esses bancos virtuais, dificulta esse contato e o entendimento. E os bancos vão abrindo conta, eles têm acesso às pessoas que estão no INSS, que recebem aposentadoria, e vão liberando, às vezes, dinheiro em conta sem autorização. Isso acontece muito. Isso acontece, aí fala assim, não, estava lá para você usar caso queira, mas né, tá na conta, tá você na nem conta, percebe, às tem vezes saldo, você vai né? passando o cartão e vai usando. Então são situações delicadas, né, que precisam ser avaliadas e orientadas pelo PROCON. Ô Gilberto, é interessante, já aconteceu próximo a mim, tem pessoas que está próxima a aposentar, às vezes a pessoa recebe um chamamento de alguma financeira, Sim, avisando que você tem um empréstimo liberado no seu nome pela sua aposentadoria. Às vezes você nem recebeu a carta do INSS como aposentado. Como é que funciona essa coisa das pessoas, dessas financeiras, saberem tudo da sua vida de aposentadoria, que tem crédito, limite de empréstimo? Isso é legal, Gilberto? o negócio, na realidade, é muito interessante pelo seguinte, né? Parece, a gente fica pensando que os bancos, as financeiras, têm até uma bola de cristal, né, Priscila? Porque ela entra em contato com o beneficiário antes mesmo do INSS pronunciar. Você já está aposentado, Não é? tem uma grana para você aqui. Olha, a sua aposentadoria já saiu, está homologado, nós temos aqui um valor de crédito XYZ para você. Então, o senhor nos procure. O que, na realidade, a gente considera muitas vezes é o seguinte, nós sabemos que hoje as carteiras, né, que a gente chama de carteira de beneficiários, na realidade, hoje, elas são praticamente leiloadas para São aqueles públicas. bancos, né? Para todo mundo. É leiloado, o banco ali, ele ganha o leilão daquela carteira de clientes e vai passar a trabalhar ali com aqueles beneficiários. E parece que no meio dessa situação, por um motivo desconhecido até, eles já têm a informação privilegiada de quem vai se aposentar ainda, ou quem já se aposentou e está homologado. Que coisa mais estranha, não é? Uma vez que nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Evidente aí que esses dados são sigilosos, não poderia vazar de forma alguma, mas levanta-se ali uma lebre nessa hora, né? Porque esses dados acabam
vazando. Isso é eterno, ninguém faz nada, né? A gente fazendo a linha do tempo aqui, funciona assim, né? O INSS é quem comanda tudo isso, né? Do trabalhador e tal. Perfeito. Aí o INSS, entre o INSS e você, existe o INSS, o banco, as financeiras credenciadas dos bancos, aí você na outra ponta. Quer dizer, o seu dinheiro e o seu crédito vai circulando por toda essa linha do tempo até chegar a você. Quer dizer, seus dados estão na mão, né? Nas mãos de diversas dezenas de pessoas. O que a gente percebe na realidade hoje é que nós temos aí uma liberdade vigiada, né, Priscila? Porque os seus dados, uma vez que você digita seu CPF ali na internet, um abraço, você não sabe para onde que esse CPF vai bater asa e aonde que ele vai posar, na realidade, não é? Um dos grandes motivos, inclusive, que nós temos hoje quanto às fraudes, os golpes que são aplicados, é que as pessoas elas ficam sem saber aonde é que foi captado todos esses dados aí que são sigilosos desse consumidor. CPF, endereço, filiação, enfim. Como é que isso foi parar na mão de bandido? O atendente liga para você, ele pergunta só para você confirmar os dados. Então ele já tem todos. É impressionante como a coisa acontece, que velocidade que acontece e da forma obscura que acontece. E aí os casos são mínimos, né, de reclamações. Por exemplo, tem pessoas que já vão gastando dinheiro, o empréstimo vai descontando o salário, não percebe. Quando percebe, já está feito. Para você tentar reverter isso é uma situação muito complexa. Para você reverter o que já está. Não, você autorizou. Autorizou como? Não sei, autorizou. Então, tudo isso é muito complicado, principalmente para o consumidor, né? A grande questão... aqui também, essa questão dos dados na internet vem de uma forma de contrato que você citou, que é aquele que vem pronto, que você não consegue... reverter. Ou manifestar dentro desse contrato. Porque para você ter um e-mail cadastrado na internet, você precisa aceitar que ele tem acesso aos seus dados. Então, a partir dali já era. Você criou uma conta na internet, você já está autorizando acesso aos seus dados ali. Ou você autoriza. Que é um complicador, né? Exato. E aí, ou você autoriza ou você não tem a conta no e-mail. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Não tem muito para onde correr. Mas, bom, tem que atender a formalidade legal do diploma consumerista, primeiro, dando conhecimento prévio ao consumidor desse contrato. Isso aí é fato, não é? E toda vez que tiver aí uma dúvida em relação a um valor que foi creditado na conta desse consumidor, desse beneficiário sem autorização dele, a primeira formalidade a se requerer, a se pedir, é a cópia do contrato devidamente assinado por esse consumidor. Assinado você não vai encontrar. Pois é. Então, vai encontrar autorizado, né? Que tá online. É preciso que se atenda à formalidade, né? Que é o artigo 46. Isso aí, condição sine qua non, não tem jeito. É a primeira formalidade. Muito bem. A história de hoje é contratos, relação de consumo. Gilberto, eu gostaria de fazer essa pergunta aqui para o ministro da Economia, mas já que você está aqui, agora, como é que você pega um empréstimo, por exemplo, de R$3.000 no banco e vai pagar prestações que vai chegar a 12, 15 mil reais? Opa, aí é que está o pulo do gato do negócio. Na realidade, pulo do gato ou da onça? Na realidade, Edmilson, o juro ele não é regulado pelo Banco Central, salvo algumas situações aí que são específicas, não é? Então, automaticamente, a oferta de financiamentos ao consumidor, o consumidor ele tem que se atentar, tem que buscar a melhor taxa de juros do mercado, mas uma vez que ele não é regulado por lei, um abraço. Você vai buscar juros no mercado com a taxa melhor, mas não tem jeito. O empréstimo está sendo do seu banco, do seu benefício da aposentadoria. Exatamente. É difícil. Então, na realidade, é o seguinte, covardia, o que ocorre muitas vezes é o seguinte, a gente observa isso, inclusive, nos financiamentos de automóveis, né, de veículos, onde há uma abusividade de juros, né? Que compra um carro, paga 2. É bem pronunciado e, na realidade, nessa hora o consumidor ele tem alguns direitos aí que resguardam a ele e ele precisa recorrer a isso. Por exemplo, um desses direitos, uma revisional
desse contrato quanto aos juros que são cobrados. Se são juros abusivos, pode haver o ajustamento desse mesmo com juro, o contrato em vigência. Mesmo com o contrato em vigência caminhando, ele pode requerer na justiça uma revisional desse contrato, né? Mesmo tendo assinado o contrato? Mesmo tendo assinado o contrato. Nós estamos tratando aqui de uma abusividade. No meio do caminho você fala, não, está muito alto. Olha, eu estou achando que tem indício aí de um juro abusivo e eu vou requerer uma revisional desse contrato em juízo, que nada mais é o seguinte: naquela data que foi feito o contrato, eles vão pegar, a justiça vai pegar qual era o juro médio praticado pelas instituições financeiras naquela data, vão verificar qual é esse juro médio e vai comparar com o juro que foi contratado. Perfeito? E aí o juiz tem a possibilidade de fazer esse ajustamento da taxa de juros. Uma coisa que chama atenção, que é muito interessante, é o seguinte: existem cláusulas que são abusivas no contrato, que podem ser nulas sem anular o contrato. Anula-se a cláusula, mas não anula-se o contrato. Entendi, um alinhamento. Um alinhamento. Priscila Horta, aproveitando a sua presença aqui, fala, tem mais uma novidade, né? O mutirão agora, de novo, novamente na Câmara Municipal, dias 4 e 5 de julho. Foi um sucesso o primeiro e agora mais uma oportunidade pessoal, né? Trazer currículos e tudo mais. Vamos realizar aí o segundo mutirão. Como você disse, 4 e 5 de julho, mutirão de emprego. E esse é o momento das empresas disponibilizarem suas vagas e demonstrarem o interesse em participar. No primeiro mutirão, a gente teve 13 empresas aqui na Câmara Municipal oferecendo vagas, cerca de 300 vagas foram ofertadas, e a gente acredita que esse número vai aumentar para o segundo mutirão, que a participação das empresas vai aumentar. Então a gente abriu um formulário, tanto no site da Prefeitura quanto no site da Câmara Municipal, para que a empresa se cadastre e coloque lá informações básicas, contato, telefone, e-mail, para a gente poder organizar nos dias 4 e 5, já de maneira mais segmentada e com horário, para a gente que consiga até mesmo divulgar essas vagas com antecedência, para que as pessoas venham preparadas. E é importante hoje, até o dia 20 de junho, quinta-feira, que as empresas que estiverem nos ouvindo tenham vagas, independente do tamanho da empresa, da quantidade de vagas, e queiram participar desse mutirão, queiram vir até a Câmara, encontrar com a população, porque a gente vai ter um número grande de pessoas aqui dentro buscando essas vagas, se manifestem através desse formulário e com certeza farão junto conosco aqui um grande mutirão de empregos para a gente poder organizar e ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Esse também é o papel do Centro de Atendimento ao Cidadão aqui, ajudar, né, a fazer esse encontro, né, ser palco desse encontro das empresas com os candidatos, para otimizar aí a situação dessas pessoas que estão desempregadas e das empresas que estão com as vagas abertas, muitas vezes não conseguem. É uma via de mão dupla, né? Receber. Tantas empresas disponibilizando vagas e para você que está aí fora do mercado de trabalho, é uma oportunidade de buscar a sua vaga, né? Com certeza. Nós tivemos bons retornos da Trevinho, da Trevo Alimentos, né? Da OMR, da Proativa, da Cedro, empresas que participaram do primeiro mutirão, a SK, todo mundo, né? E que conseguiram selecionar pessoas aí através desse evento. E já tem gente trabalhando, o mutirão aconteceu 2 de maio, e já tem gente trabalhando nessa empresa, a gente já está planejando aí o segundo. Então, se você é empresário, tem vaga, quer buscar um profissional, quer participar desse encontro, desse segundo mutirão, nos procure, nos acione, preencha o formulário que está na Câmara
e na prefeitura. Muito bem, 4 e 5 de julho. Ô Gilberto, eu ia fazer um contrato com você, mas eu desisti. Depois dessas explicações aqui de contrato, nada, rapaz, é coisa relação simples. de consumo. É muito tranquilo. Mas o nosso contrato é eterno, a nossa amizade, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez aqui pelas informações. Segunda-feira a gente volta com mais um Alô Procon. Obrigado pelas suas informações de hoje, Gilberto. Agradeço demais, agradeço aqui a presença ilustre da Priscila, né? Eu que agradeço. É uma pessoa fantástica. E gostaria aqui, Priscila, de antemão, de agradecer nessa função social que o CAC traz aí para a população, porque muitas vezes tem pessoas que não têm o acesso às agências de emprego, que tem uma taxa para pagar. Quer dizer, o sujeito ele já está sem nada no bolso. Já está desempregado. Né? Já está desempregado, coitado. E aí como é que ele vai recorrer a uma agência de emprego, tem uma taxa para pagar? E a função social que o CAC cria nesse momento é de suma importância. Por quê? O CAC, gente, ele está dentro da casa do povo. Né? Então o povo precisa exercer esse direito de buscar esses benefícios aqui, né? Que são colocados para eles aqui de forma muito tranquila, né, Priscila? Simples, né? Esse trabalhador que está desempregado, ele vem buscar as informações aqui, né? Vem buscar uma recolocação. Tem muita gente boa aí que infelizmente está desempregada, tem uma experiência vasta, uma experiência muitas vagas muito grande. Também no mercado e as pessoas não vagas, sabem. Né? E essas vagas muitas vezes ficam restritas às agências de emprego. Então, eu julgo de suma importância e parabenizo essa iniciativa, que serão a segunda aí de tantas que virão, com certeza, né, para trazer esse benefício aí a toda a sociedade setulaguana, a todas as pessoas. Quanto ao PROCON, estamos às ordens, sempre que precisar, nós estamos aí para informar, né, porque quem detém o conhecimento detém o poder. É importante que o consumidor se informe, que ele busque as informações de fato. Internet tem muita coisa, mas tem muita coisa que muitas vezes é deslocada da realidade. Muitas vezes o consumidor vai buscar ali na internet uma informação sobre uma legislação, sobre uma situação legal a qual ele tem direito, mas lá não menciona lei, não menciona nada, então o consumidor fica perdido da mesma forma. Busque então a informação, os órgãos públicos estão aí, têm a obrigação de informar ao cidadão, portanto, procure fazer aí a nossa parte, PROCON está às ordens, sempre que necessário for. Gerou dúvida na relação de consumo, PROCON, Rua Aracaju, 42, bairro Canaã, do ladinho ali do Hospital Municipal, linha quente 151, não é? Muitas vezes está congestionado, é complicado, mas é importantíssimo aí que o consumidor busque o seu direito. Muito bem, Gilberto. Obrigado mais uma vez. Eu falo que a palavra-chave para o CAC, né, Priscila, é ser facilitador, né? Tivemos aí o mutirão, agora a segunda edição do mutirão, tivemos também o Desenrola Sete Lagoas, né, junto aos bancos. Então, quer dizer, facilitador o CAC, né? É facilitar a vida do cidadão. Com certeza, e fazer essa aproximação, trazer o cidadão para a Câmara Municipal, levar as informações da Câmara até o cidadão, né? É importante que a gente esteja conectado, como o Gilberto disse, é a casa do povo, as pessoas precisam vir, conhecer, cobrar, reclamar, ocupar, buscar informações. Então a gente está aqui sempre à disposição desse cidadão, tentando fazer o nosso melhor possível. Muito obrigada, Edmilson, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Uma boa semana para a gente, né? Para todos nós. É isso aí, então, gente. Fizemos assim o nosso Alô Procon de hoje, participação da Priscila Horta, diretora do CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, e também Gilberto Avelar, que é do setor de fiscalização e reclamações do PROCON Sete Lagoas.